Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Oséias. Oséias capítulo 1 é uma mensagem de restauração, e nós vamos ver aqui nessa manhã como que Deus age para restaurar o povo, como que Deus age para fazer a obra na vida das pessoas. Então nós temos que estar ligados, atentos ao agir de Deus, ao operar de Deus, para que Ele possa restaurar. Irmãos, e Deus, Ele restaura coisas improváveis. Talvez aquilo que o homem, o ser humano olha e que ninguém dá nada, e que aos olhos humanos não tem chance, meu irmão, para Deus Ele restaura, amém? Então a mensagem de hoje é sobre restauração. Oséias capítulo 1 é o nosso ponto de partida. Eu vou ler com você o versículo 10, mas antes de entrar na mensagem, deu um probleminha aqui na nossa tela, você vai acompanhando na Bíblia, tá bom? E aí senão você vai anotando pelo menos os versículos, para você não perder o fio da meada. Oséias significa salvação. O Oséias, ele se casou com uma prostituta, até amando de Deus, e ele teve 3 filhos com ela. Aquela prostituta representava Israel, que havia se prostituído, que havia trocado Deus por outros deuses. E aí o que vai acontecer? Essa mulher, ela gerou 3 filhos. O primeiro filho se chamou Jezreel, e a palavra Jezreel significa Deus semeia, amém? Irmãos, o nosso Deus é um Deus semeador, é um Deus que semeia. Por isso que Deus ama não aquele que retém, mas aquele que dá com alegria. Por quê? Porque Deus é um Deus que semeia. O primeiro filho dessa mulher vai se chamar Jezreel, que significa Deus semeia. E depois desse filho, ela vai ter uma filha. E o nome dessa filha vai se chamar Lo-ruama. E a palavra Lo-ruama significa desfavorecida. O nome dessa segunda filha se chamava desfavorecida. Olha que situação, E depois, Oséias ainda vai gerar um terceiro filho, e Deus manda colocar o nome de Lo-ami, que significa não meu povo. E aqui nós vamos entrar na mensagem de Deus. O que faz Deus ter aliança com o homem, com o ser humano, e o que faz Deus não ter aliança com o ser humano? O que faz com que eu me torne povo de Deus, propriedade de Deus, e o que faz com que Deus se afaste da minha vida? Então esses 3 filhos de Jezreel significa Deus semeia, amém? Lo-ruama significa o que, igreja? Desfavorecida. E Lo-ami significa o que? Não meu povo. Deu para entender? E aí Deus, Ele inicia uma obra de restauração em Israel, porque Israel estava entregue à prostituição. Irmão, se tem uma coisa que acaba com o ser humano, seja com o homem, com a mulher, é o espírito de prostituição. Ele prende a pessoa, ele amarra a pessoa, ele escraviza as pessoas, ele traz miséria, ele traz fome, leva para o deserto. Em outras palavras, a prostituição faz a vida da pessoa se transformar num verdadeiro inferno, irmãos. E infelizmente, com o advento da internet, o acesso à prostituição ficou muito mais fácil, e você vê às vezes até crianças e adolescentes já tendo contato com esse tipo de coisa, que inferniza, podemos dizer assim, que desgraça a vida do ser humano, que faz com que a pessoa deixe de ser povo de Deus.
Repare que aquele povo, principalmente o último filho, não meu povo, nós vamos ver que isso estava ligado ao espírito da prostituição que predominava sobre Israel. Mas nós vamos ver que como Deus ele faz para livrar aquele povo daquela situação, porque alguém que às vezes entrou nesse vício, nessa prática, alguém que ficou preso a esse tipo de coisa, às vezes para a pessoa sair é difícil, ela não consegue, é só um milagre, e às vezes Deus tem que tomar medidas drásticas, medidas severas, para quê? Para que a pessoa possa se voltar então verdadeiramente para Ele, verdadeiramente para Deus. Mas tem jeito, amém? Pastor Éder, como eu gostaria que meu marido estivesse aqui ouvindo essa palavra, porque meu marido vive na prostituição, mas Deus vai restaurar, diga glórias a Deus. Pastor, como eu gostaria que meu filho estivesse aqui para receber essa palavra. Irmãos, Deus faz, amém? Então nós vamos entender o agir de Deus, como que Deus restaura as pessoas, e existem muitas vidas que precisam ser restauradas, que talvez estão presos a espírito de prostituição, ou não, ou outros tipos de espírito, mas nós vamos ver como que Deus restaurou, deu dignidade para aquela mulher, deu dignidade para aqueles filhos, e Deus vai trazer dignidade para você e para a sua família. Deus vai trazer restauração para você e para a sua casa. Quem crê nisso? Amém? E aí nós temos que entender como Deus trabalha. O versículo 10 vai dizer assim, todavia, o número dos teus filhos, dos filhos de Israel, será como a areia do mar. Deus estava dizendo que ia multiplicar aquele povo como a areia do mar, os filhos de Israel, que não pode medir nem se contar-se, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois o que? Meu povo, quer dizer, naquela circunstância, que Deus dizia, vocês não são meu povo, o que ia acontecer no lugar disso? O versículo, o finalzinho ainda, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então aquela pessoa que você olha, que você vê, você fala, esse aqui não é de Deus, ela vai se tornar filho, filha do Deus vivo. Pega essa palavra, seja na sua família, na sua casa, seu marido, sua esposa, aquela pessoa que você fala, isso aqui é um perdido, isso aqui é um pervertido, isso aqui o problema dele não é só prostituição, não é vício, é um monte de coisa, isso aqui está com a vida toda arruinada, não tem mais o que fazer, vai se transformar em filho do Deus vivo, amém? Isso aqui é Deus que está falando, vós sois filhos do Deus vivo. O versículo 11, e os filhos de Judá, e os filhos de Israel, juntos se congregarão. Deus vai trazer para a igreja, Deus vai trazer para a congregação, amém? Pastor, é porque não precisa de igreja, eu sirvo a Deus em casa. Isso é mentira. Geralmente quem está em casa faz lá uma oração rasa, lê um versículo da Bíblia, diz amém, faz um comentário ali na rede social, mas às vezes está presa na prostituição, na pornografia, numa vida toda errada. Mas Deus vai fazer o que? Vai trazer para a congregação. Quem está entendendo isso? Amém? Ele está dizendo aqui, e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Jesus. Em outras palavras, não servirão mais a outros deuses, não servirão mais a idolatria, e prostituição para Deus também é idolatria. Eu vou servir vários deuses, porque se um falhar, o outro não falha. Isso aí para Deus, a idolatria é como a prostituição espiritual. Então ele está dizendo ali, constituirão sobre si uma única cabeça. Então quem que é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Quer dizer, essa é a posição da igreja, a igreja tem que estar ali, debaixo de um só cabeça, que é Jesus Cristo. E subirão da terra, porque porque grande será o dia do quê? De Jezreel.
Em outras palavras, de Deus semeia. E nós vamos ver aqui que Deus tem aliança com quem anda em fidelidade. Aí vamos adentrar mais na mensagem, o capítulo 2, na sequência. E aí eu quero que você vá no versículo 2, ele vai dizer assim, ó: contendei com vossa mãe, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie dela as suas prostituições da face e os seus adultérios entre os seus peitos. Então olha o que Deus está falando: contendam com a sua mãe. Às vezes Deus permite com que certas contendas se levantem, não só contenda, nós vamos ver que mais coisas acontecem. Para quê? Para que se desvie a prostituição, para que a pessoa seja livre desse espírito. E ele diz assim, ó: para que eu não a deixe despida, quer dizer, nudez, vergonha, e ponha como no dia que nasceu. Como que nós nascemos, irmãos? Sem nada, sem nada. Quando você nasceu, você não tinha nada. Quando eu nasci, não tinha nada, né? A gente nasce sem nada e vai morrer, vai levar o quê? Não leva nada. Só que esse ficar sem nada não é no dia da morte, não, é enquanto está vivo, porque a prostituição, ela causa isso na vida das pessoas, ela deixa as pessoas sem nada, ela leva a pessoa para um estado de miséria profunda, profundo de um poço. Então ele está dizendo aqui, ó, né, para que não deixa despida como no dia que nasceu, sem nada, e faça como um deserto, quer dizer, vem o deserto, tribulação, e ponha como uma terra seca e a mate a sede. Irmãos, olha só o que esse espírito faz na vida da pessoa. A vida da pessoa se transforma num deserto, ela fica numa terra seca e ainda morre de sede. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo, deixa eu pegar aqui, ó, Provérbios, capítulo 6, versículo 26, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, Provérbios 6, 26, diz assim: porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, quer dizer, a pessoa fica com necessidade de pão, ela tem fome. A prostituição causa fome na vida das pessoas. Olha o versículo 33, isso aqui é meio forte, o 32, olha o 32 que vai falar: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, e destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, quer dizer, a sua vergonha, nunca se apagará. Então olha o que esse tipo de espírito causa na vida das pessoas, irmãos. Tem gente que está vivendo uma miséria, tem gente que está vivendo uma vida de profunda angústia, de tribulação. Ela entrou num deserto, ela entrou num caminho de espinhos, e ela não consegue sair. Por quê? Por causa desse espírito, por causa desse espírito. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios ainda, capítulo 29, versículo 3, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu coloquei aqui, ó, na nova tradução da linguagem de hoje, Provérbios 29, o que eu falei para vocês? 29, 3, olha o que diz: o filho que ama a sabedoria é o que? O orgulho do seu pai. Eu peguei na nova tradução da linguagem de hoje, o orgulho do seu pai. E quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Meu irmão, isso aí traz perda total. Já ouviu falar em PT? Perda total. Estou falando de política não, né?
Estou falando de bullying, PT, o termo é isso, né? Camarada foi lá e bateu o carro e deu PT, perda total. É isso que a prostituição traz na vida das pessoas, né? Não vou entrar no mérito da política aqui, não. Esse negócio de política está inflamado. Vamos ficar na palavra. Quem está entendendo? Daqui a pouco já vão me bloquear lá no. Meu irmão, mas é o que esse tipo de coisa traz. Acaba com a vida da pessoa, quer dizer, faz desperdiçar tudo, e a pessoa não vê, ela está indo para o buraco, ela não vê, ela está indo para o sepulcro. A Bíblia diz que é o caminho da morte, só que ela não vê. É como uma ovelha que está sendo levada para o matadouro, muda, mas não é por causa de uma missão, é por causa de um pecado. O pecado traz morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que deixar Deus trabalhar. Volta lá em Oséias, diz ali, o capítulo 2 ainda, o versículo 4, ele fala assim: e não me compadeça dos teus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o que, igreja? Meu pão, que mais? Minha água, que mais? A minha lã, que mais? E o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Irmãos, o que leva muitas vezes a pessoa a entrar nesse caminho? As coisas da vida. Tem gente, me perdoa o que eu vou falar aqui, eu não sei se posso dizer crente, né? Mas tem gente na igreja que parece mundano, que parece uma pessoa mundana. Não é por causa de pecado, não, porque a preocupação dela está somente nas coisas da vida. Ela se preocupa só com as coisas da vida, ela se preocupa só com comida, bebida, vestimenta, né? A vida dela é correr atrás dessas coisas, e Jesus ele vai falar isso aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 31, olha o que vai dizer aqui, Mateus 6, 31, aí eu vou pedir para o pessoal da internet deixar só aqui, não precisa colocar aquela Bíblia do lado não, pode focar só aqui em mim, tá bom? Não precisa colocar lá não, deixa assim, olha lá, o que diz o texto, Mateus 6, 31, ele vai falar assim: não andeis pois inquietos, dizendo, o que comeremos, que mais? Ou o que beberemos, ou com que? Olha o que a Bíblia está dizendo, meus amados, comida, bebida e vestimenta. Por que aquela mulher virou as costas para o marido e foi procurar os namorados? Por causa de comida, por causa de bebida e por causa de vestimenta. Então repare que as coisas da vida levam a pessoa às vezes a ir para o buraco, para o fundo de um poço, para uma degradação às vezes até moral, por causa de comida, por causa de bebida e vestimenta, quando Jesus está dizendo, não fique preocupado com essas coisas. O versículo 25, olha só o que ele diz, ele fala aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Tem uma tradução que diz isso, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, ou pelo que haveis com o que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, versículo 26, 6:26, que não semeiam nem cegam, que mais? Nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial faz o que, igreja? As alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, olha a ansiedade aí, o que causa ansiedade nas pessoas? Essa preocupação, o que vai comer, o que vai beber, o que vai se vestir, quer dizer, essa preocupação
faz às vezes a pessoa cometer loucuras, e às vezes até se desviar, sair da presença de Deus, quando Jesus está dizendo: não fique preocupado com essas coisas. Então, quando bate a ansiedade, eu vi até um pastor comentando essa semana, achei interessante. Quando bate a ansiedade, o que você faz? Vai para um lugar que tem mato, vai para um bosque, tem bosque aqui em Natal, né? Senta lá no bosque e fica olhando para os passarinhos. É isso, fica olhando para os passarinhos, senta lá e fica olhando, né? Não é o que a Bíblia diz? Olhai para o quê? Para as aves do... Você senta lá e fica olhando lá para as aves do céu, não é? Mas por que Deus manda fazer isso? Para você ver que as aves dos céus não trabalham, não semeiam, nem colhem, nada disso, e Deus as alimenta. Você já viu algum passarinho deprimido na esquina? Ô passarinho, o que você está deprimido aí? Quero saber o que eu vou comer hoje. É assim? Já viu um passarinho bêbado? Passarinho bêbado, cheio de cachaça. Ô passarinho, o que você está bebendo aí? Não é água que o passarinho não bebe. Não, né? Afogando as mágoas. Não, o passarinho está sempre cantando, voando, livre, solto. Diga glórias a Deus. Então nós temos que olhar, irmãos, para os pássaros, porque senão essas preocupações, elas vão nos levar a fazer loucura, quer dizer, aquela mulher, Deus estava falando assim, fala para tua mãe que ela não está casada comigo. Quem que é a mulher? É a igreja é a noiva de Jesus Cristo, irmãos, e se nós queremos um compromisso com Deus, temos que estar casados com Ele. Mas enquanto há preocupação, aquela preocupação que nos afasta de Deus, não vai haver casamento, não vai haver encontro com Deus. Quem está entendendo isso? Então ele está falando: não andeis preocupados, inquietos. Aí ele falou: olhai para as aves dos céus, né? Aí o 27, e qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? O que é um côvado? Um palmo. Ele está falando assim: o que a preocupação vai acrescentar na nossa vida? Não acrescenta nada, só pelo contrário, só tira paz, tira o sono, tira a saúde, tira o raciocínio. A pessoa não consegue raciocinar bem porque ela anda preocupada, tira a visão, ela não consegue enxergar o agir de Deus, que ela está ali preocupada, não, eu tenho que ver isso, eu tenho que fazer isso e tal, e ela vai se preocupando, aquela ansiedade, aquela coisa toda, não resolve nada. Jesus está falando: qual de vós, com todos os seus cuidados, com toda a sua preocupação, estou preocupado com isso, não estou preocupado com aquilo, estou preocupado com aquilo outro, é preocupação aqui, preocupação lá, ela acorda preocupada, ela dorme preocupada, ela almoça preocupada, ela vai trabalhar preocupada, ela volta para casa preocupada, ela vem para a igreja preocupada. Misericórdia! Ai pastor, estou com medo de ir para a igreja, que às vezes à noite tem assalto. Pelo amor de Deus, pastor, eu não vou para vigília na igreja porque eu tenho medo de ser assaltado. Olha a cabeça do cidadão, em vez de estar pensando assim: meu Deus, eu vou para a igreja, vou passar a noite toda lá te buscando, meu Deus, o Senhor ama os que de madrugada te buscam, te encontrarão, meu Deus, riquezas e honra estão contigo, eu vou lá, eu vou crescer, eu vou me enriquecer na tua presença. Não, ela está pensando no assalto, ela está pensando na tragédia, na desgraça. Eu vou ficar parado aqui no ônibus esperando, só Deus sabe o que vai acontecer. Espera meu filho, espera minha filha, o ônibus vai chegar e vai trazer para a igreja. Mas a pessoa está esperando o ônibus e ao mesmo tempo ela está esperando um assalto, está preocupada. Quando Deus está falando, isso não vai acrescentar nada na sua vida, só vai tirar. Mas o que traz a preocupação,
a ansiedade, Jesus fala, o versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Vamos ler isso aqui no final? O que está escrito ali, ó? Homens de pequena fé. O que é a ansiedade? O que é a preocupação? Fé pequena. É isso que traz preocupação nas pessoas, é isso que causa ansiedade. Me desculpa, mas é a Bíblia que está falando. Então a pessoa que vive ansiosa, vive preocupada, vive, ai meu Deus, preocupação, acorda preocupada, dorme preocupada, vem para a igreja preocupada, sai da igreja, né? Ela está aqui no culto, ela está pensando, ai meu Deus, se o pastor atrasar o culto hoje eu vou perder a condução. Meu irmão, perca a condução, mas não perca a sua fé, não perca a sua bênção, ora bolas. Se for para vir para ficar preocupado, não adianta. Então lança sobre ele a sua ansiedade, os seus cuidados, porque ele vai cuidar de você. Por que vem a preocupação? Pequena fé. Por isso. Estou preocupado com meu filho saiu e ainda não voltou para casa, ai meu Deus do céu, está demorando, não atende o WhatsApp, eu estou tentando ligar, não atende e tal, mas às vezes acabou a bateria do celular, mas às vezes a pessoa é tão preocupada, que ela, né, a bateria do celular acabou, não responde, ela já acha que o filho foi sequestrado. Ai, meu marido não me atende, eu estou mandando a mensagem, não me atende, minha esposa não me atende e tal, né? A pessoa fica tão preocupada, que acha que está conversando com outra, ou com outro. Não, meu irmão, a preocupação não vai acrescentar nada, nada. Deixa a sua fé crescer, diga glórias a Deus, amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, cresça na fé, e a preocupação vai embora. Amém? Deus é bom, diga glórias a Deus. Eu tenho que crer. Ele está falando, homens de pequena fé, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aqui que entra o mundano. Tem gente que está na igreja, me desculpa falar isso, mas a cabeça dela é como a cabeça de um mundano, uma mundana, porque ela vive preocupada. Ele fala aqui, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram, quer dizer, os do mundo procuram, mas nós não somos do mundo, e Deus sabe que você precisa de comida, de bebida, de mantimento. Quem está entendendo isso? Amém? E diz ali, ó, mas buscai o que, igreja? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar tudo para você. Você está aqui hoje, você não tem que andar preocupado. Quem tem que andar preocupado é quem não vem para a igreja, é quem não tem Deus. Agora você que está aqui ouvindo essa palavra, que saiu da sua casa, que veio, independente do que você está passando, o que você está vivendo, meu irmão, você não tem que andar preocupado, porque Deus é contigo, amém? Deus está dizendo, eu vou te vestir, eu vou te sustentar, eu vou saciar a sua sede, amém? Então nós não precisamos nos corromper, nos vender, para poder ter as coisas, porque Deus vai dar tudo para você, amém? Volta lá no livro de Oséias, aquela mulher, meus amados, ela foi atrás dos amantes,
por causa da preocupação. É o versículo 5: a sua mãe se prostituiu, ela que os concebeu torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão, que mais? A minha água bebida, né? O pão é comida, a água bebida, e a lã é o que? A vestimenta, e o meu linho e meu óleo. E aí olha o que acontece: portanto eis que acercarei o teu caminho com espinhos. Vem os espinhos, quer dizer, ela vai atrás do pão, ela vai atrás da comida, da bebida, da vestimenta, mas ela não vai encontrar isso. Ela vai encontrar o que? Os espinhos. E levantarei contra ela uma parede de sebe. O que é uma parede de sebe? Eu fiz uma anotação aqui, ó. A parede de sebe é um muro de plantas que impede a passagem. Ela vai tentar sair do caminho dos espinhos e não vai conseguir. Que mais? O versículo 7: irá em seguimento aos seus amantes, que ela vai em busca dos amantes para tentar o sustento e tal, e não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: irei-me e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha só, não, já que não deu certo encontrar com a amante, eu vou voltar para o meu marido. E tem gente que é assim, no mundo espiritual, ela está lá servindo a vários deuses. Não, eu vou servir vários deuses, porque se um falhar ou não falha, e deu ruim, eu vou voltar para Deus. É assim ou não é muitas vezes? E Deus é tão bom que Ele aceita de volta. Deus é tão bom que Ele recebe de volta. Ele diz: todo aquele que a mim vier, eu jamais lançarei fora. Deus não é orgulhoso não, irmãos. Deus é amor, diga glórias a Deus. Ele não vai olhar para pensar: agora você quer vir para mim e tal, agora não, você vai caçar os teus namorados lá, não. Mas a pessoa paga um preço. Deus, Ele é amor, mas até na severidade dele, Ele é amor. E se a pessoa aguenta a correção de Deus, então ela tem tudo de volta. Amém? Quer dizer, ela falou: vou voltar para o meu Deus, o meu marido, né, que representa Deus no caso. E aí Deus fala assim: ela pois não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o óleo, e multipliquei a prata e o ouro, e eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei ao seu tempo. Olha o que Deus iria fazer com aquela mulher: tirarei o que? O meu grão, quer dizer, o trigo, o que mais? O meu mosto, e no seu determinado tempo arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. Quer dizer, Deus ia tirar tudo daquela mulher. Deus até permite a pessoa voltar, mas para que a pessoa volte mesmo, ela tem que ver que sem Deus ela não é nada. Pastor, mas Deus é muito severo. Não, Deus é amor. Amém? Deus é amor, diga glórias a Deus. E agora descobrirei a sua vileza, quer dizer, vai mostrar como ela é vil. O 12: devastarei a sua vide e a sua figueira, quer dizer, enfim, vai tirar tudo, arranca tudo, a pessoa fica sem nada. Mas não é Deus que tirou, foi o pecado. É o salário do quê? Do pecado. E qual que é o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Morte quer dizer o quê? Perda. Meu irmão, o pecado faz a pessoa perder tudo, ela perde tudo, e se ela não se voltar para Deus, não se humilhar diante de Deus, ela perde a eternidade, que é o principal. Então, né, essa mulher, ela perdeu tudo, e aí o versículo 14, olha só, aí Deus começa a tratar. Na verdade o tratamento é até na perda. Mas a pessoa está perdendo tudo, ela acha que é o diabo. Não, mas é Deus que está permitindo a pessoa perder. Não é porque Deus é mau, não. É porque Deus quer trazer de volta para o aprisco. Amém? E Deus quer dar tudo de novo, e com dignidade, diga glórias a Deus. Olha o que vai dizer aqui, meus amados, o versículo 14. Ele diz assim, ó: portanto, eis que eu a atrairei, de atrair, e a levarei para onde? Para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quer dizer, a pessoa ficou lá sem nada. Então o que Deus faz? Não, agora você está sem nada, agora, né, vai lá e empurra do penhasco, assim? Não,
Deus vai lá, pacientemente, amorosamente, traz para onde? Para o deserto. Mas por que Deus leva para o deserto? Ele diz ali, ó, e ali falarei ao coração. Quer dizer, a pessoa vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. Já não vai ter voz do diabo, do maligno, não. Ela vai estar ali, ó, atenta à voz de Deus, e ali falarei ao coração. E olha como Deus é misericordioso. E lhe darei as suas vinhas, e dali o vale de Acor, por porta de esperança. Deus devolve toda a esperança, diga glórias a Deus. Se tem alguém aqui no nosso meio assim, ou na sua família, Deus está devolvendo a esperança. Esse deserto que você está passando, foi Deus que permitiu você passar. Por quê? Porque Ele está falando ao seu coração, e Ele está devolvendo toda a esperança em nome de Jesus, amém? Seja você, ou seja alguém da sua família, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido. Olha que Deus tremendo, irmãos. Olha o que Deus fez com aquela mulher, né, que representava Israel. Tratou dela, limpou ela. Qual que é o marido que vai aceitar uma mulher dessa de volta na vida real? Pelo contrário, Jesus falou, pela dureza do coração é lícito o que? O divórcio. Pela dureza do coração, quer dizer, olha o coração do homem como que é. Agora, olha o coração de Deus como que é. Deus tirou tudo, tratou, limpou e tal, deu tudo de volta, e naquele dia me chamarás o que? Meu marido, né? E não mais meu Baal. E da sua boca tirarei o nome de Baalins, né? E os nomes e os seus nomes não virão mais em memória. Em memória. E naquele dia farei por eles aliança com bestas feras do campo e com as aves dos céus e tal, né? E da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e farei deitar em segurança. Deus vai trazer segurança. Olha que lindo o versículo 19: e desposar-te-ei comigo para sempre. Quer dizer, Deus está falando, eu vou casar você comigo para sempre. E desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia, um casamento perpétuo. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e o que vai acontecer? Conhecerás quem? O Senhor teu Deus. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor dos exércitos. Eu responderei ao que, igreja? Aos céus. Esses responderão ao que? A terra. E a terra responderá ao que, igreja? Ao trigo e ao mosto e ao óleo. Vão lá em voz alta. E estes responderão a quem? Jezreel. O que significa Jezreel? Deus semeia. Deus responde à semente. Deus responde àquele que semeia. É aí que está a resposta de Deus. Olha o trabalhar de Deus com aquele povo. Tirou da prostituição, limpou, tratou, curou, deu tudo de novo, deu dignidade, deu vestes limpas, fez uma aliança, trouxe resposta. E é isso que Deus está fazendo com você nessa manhã, e com a sua família, e com a sua casa, amém? Pega essa palavra em nome de Jesus. E semeá-la-ei para mim a terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama. O que significa Lo-ruama, igreja? Desfavorecida. E o que significa ali Lo-ami? Não povo meu, mas olha o que ele vai dizer para Lo-ami: tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Deus muda tudo, diga glórias a Deus, amém? Olha o comecinho do capítulo 2, que eu não li para você, eu vou ler agora, né, acerca dos filhos. Dizei a vossos irmãos, estava falando para Jezreel, dizer aos irmãos. A primeira irmã era, o irmão lá era Lo-ami. Lo-ami significava o quê? Lo-ami, não povo meu. Mas olha o que ele diz para Lo-ami:
Ami. O que significa Ami? Povo meu. Amém? E as vossas irmãs, Ruama. Lo-Ruama significa o quê? Desfavorecida. Ruama quer dizer favor. Deus muda, amém? Deus muda o nome da pessoa. Diga glórias a Deus. A pessoa pode ter tido um passado negro, um passado sujo, um passado perverso, devasso, imoral, mas quando ela tem um encontro com Deus e Deus trata, Deus limpa, aquele passado ficou para trás e Deus dá dignidade. Aquele que se chamava desfavorecido vai se chamar favor, vai ter o favor de Deus, Deus Emanuel, Deus conosco, amém? E aquele que se chamava não povo meu, vai se chamar povo do Senhor. Pega essa palavra em nome de Jesus. Quem entendeu? É a restauração de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. É Deus restaurando a sua vida, é Deus restaurando o seu casamento, é Deus restaurando a sua família, restaurando a sua dignidade nessa manhã. Ele restaura. Eu quero que você ore agora, fale com Deus. Talvez você está passando por um processo na sua vida. Deus te levou para um deserto, mas não é para você morrer nesse deserto não. Deus está tratando de você. Você está passando por um processo na sua família. Pastor, meu filho anda com a cabeça virada. Meu filho não está nos caminhos do Senhor. Ele vai se chamar povo do Senhor, amém? No nome de Jesus. Seja quem for, Deus está restaurando, mas tem que deixar Deus trabalhar. O amor de Deus é infinito, o amor de Deus é grande, e Ele está derramando esse amor na sua vida. Feche os teus olhos. Ó nosso Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor está nos dando, meu Pai, nesse momento. Deus está falando contigo, meu amado. O Espírito de Deus está na sua vida. É a presença do Senhor. Então fale com Ele agora. Eu não sei como que você chegou aqui. Pode ser que você se sinta como aquela mulher, Gomer era o nome dela, que gerou 3 filhos. Pode ser que você se sinta como aquela mulher, caminhando longe de Deus, com a vida toda errada, toda torta. Seja você homem ou seja você mulher, mas Deus, Ele está sarando você. Deus, Ele está limpando, te dando dignidade. Se Deus trouxe você aqui hoje, nesse culto, nessa igreja, nessa congregação, Ele trouxe você para sarar as suas feridas, para limpar, para fazer de você uma verdadeira bênção, povo do Senhor. Pastor, mas eu tenho andado tão errante, tão errado. Mas o Senhor traz você para o caminho, Ele traz você para a vida. Então vai falando com Ele agora, vai sendo envolvida pelo Espírito Santo. Deixa Deus falar contigo. Você que está em casa nos assistindo agora, que Deus te alcance, que o Espírito Santo de Deus te alcance. Você que está no Facebook, no YouTube, onde você estiver nos acompanhando, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, é o mundo sendo alcançado através das redes sociais. Meu Deus, onde essa palavra chegar, que o Senhor traga, meu Pai, a restauração, que o Senhor traga, meu Deus, a comunhão. Fala com Deus, fale com Deus. Aleluias. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Deixa Deus falar contigo, deixa Deus te levantar.